que é anarquismo? Simplesmente, anarquismo é uma ideia. Ele tem como objetivo fazer com que cada pessoa tenha tudo o que precise, como comida, roupa, moradia, cuidados médicos e outros. Inclui também o acesso à educação, à arte, viagens e entretenimento. Com certeza você concorda que esse é um belo ideal. A maioria das pessoas também concorda. Mesmo assim, muitas pessoas são contrárias ao anarquismo. Uma coisa que contribui demais para isso é como nós usamos essa palavra, dando a ideia de caos, violência e desordem. Mas, se anarquia fosse isso tudo, por que tantas pessoas inteligentes se diriam anarquistas? Historiadores, professores, antropólogos, linguistas, compositores, ambientalistas, fotógrafos, cineastas, motoristas de caminhão e até um príncipe russo, todos se auto-intitularam anarquistas. Mas, voltando ao significado, não dá para descrever com palavras tão simples um ideal de mais de 150 anos. Aprendendo mais sobre o anarquismo, dá para perceber que os anarquistas não querem caos, nem crime, nem roubo, nem nada disso. A maioria dos anarquistas caracteriza seu ideal de sociedade como altamente organizada. A verdade é que os anarquistas não querem um governo, ninguém acima de ninguém, tomando as decisões no lugar do povo, porque essas decisões favorecem apenas uma minoria. É preferível que tomemos nossas próprias decisões e não é preciso um governo para isso. Além da ausência do governo, também é preciso a ausência de uma hierarquia, pois a hierarquia é um tipo de escala de poder que diz quem está acima e quem está abaixo, indo de encontro ao ideal anarquista, que diz que todas as pessoas têm os mesmos direitos e poderes. E para conseguir isso é preciso que todos percam todos os poderes e todos sejam iguais. E então, com o fim do governo e da hierarquia, seria assim possível também o fim da exploração. Pode-se dizer que existem dois tipos básicos de ideologia, a autoritária e a libertária. Na primeira, alguém tem poder para forçar o outro a fazer alguma coisa. Na segunda, todos são livremente iguais. Mas quando falamos de liberdade, não quer dizer que todo mundo pode fazer tudo, porque se eu te dou um soco na cara, estou tirando sua liberdade. E ninguém tem liberdade de tirar a liberdade dos outros. Falamos que você é livre até onde começa a liberdade do próximo. E com um comportamento desse tipo, você deixa de ser anarquista e vira um autoritário. Em 1840, Pierre Joseph Proudhon foi o primeiro a se auto-intitular anarquista. De lá para cá, várias coisas foram escritas e discutidas sobre o anarquismo, gerando várias ideias, frequentemente contraditórias. Isso proporcionou o surgimento de muitas vertentes do anarquismo. Vamos tentar passar uma visão resumida das principais. O pensamento anarquista pode ser dividido entre anarquismo individualista e anarquismo social. Dentro do anarquismo social, temos o mutualismo, o coletivismo, o comunismo e o sindicalismo. Para evitar confusão com o comunismo e o sindicalismo não anarquista, usam-se os termos anarcocomunismo e anarcossindicalismo. Já o anarquismo individualista é uma vertente de características individualistas e egoístas, e abrange também uma coisa chamada anarcocapitalismo. Outras divisões podem ser ou não ser consideradas, dependendo a quem você pergunta, como o anarquismo cristão, o primitivismo, o anarquismo verde e o anarquismo filosófico. Muitas coisas que fazem essas vertentes diferirem uma das outras, às vezes nem têm muita importância. Por causa disso, alguns anarquistas defendem o chamado anarquismo sem adjetivos, para acabar com essas divisões. Afinal, o rótulo não importa, e sim a união de todos para pôr os princípios em prática. Proudhon distingue dois tipos diferentes de propriedade. Um chamamos de propriedade privada, ou apenas propriedade, e o outro é a posse. As propriedades são bens sem uso e meios de produção, como terras e ferramentas. Já a posse é o seu carro, sua escova de dente, sua roupa, seu refrigerador, etc. Proudhon dizia que a propriedade era ilegítima, por ser uma forma de roubo do que era coletivo. Isso não quer dizer que a terra, os bens e tudo mais não deveriam existir, é claro. Mas eles não devem pertencer a nenhuma pessoa ou grupo, eles devem pertencer à humanidade. Então, se você tem um relógio, ele é seu, mas já uma fábrica de relógios pertence ao povo. Você não explora ninguém tendo relógio, mas quem tem uma fábrica pode explorar, e é o que acontece normalmente, e é óbvio que isso acontece para conseguir lucro pessoal. Mas se a fábrica é da sociedade, não há ganância para se satisfazer. Algumas coisas podem ser consideradas propriedade ou posse, dependendo de como elas são usadas. Uma casa onde alguém vive é uma posse, mas se ela for alugada, se torna propriedade. Alguns acreditam que ser contra a propriedade é achar que tem que se dividir tudo. Suas posses são suas, mas a propriedade é da sociedade. Ninguém pode reivindicar uma propriedade numa sociedade anarquista. O uso atual de alguma coisa é o que é considerado. A oposição ao anarquismo à propriedade flui naturalmente de suas ideias e princípios básicos. Os anarquistas se opõem à propriedade, pois ela é uma fonte de autoridade coerciva e hierárquica. Como os anarquistas se opõem à exploração e à autoridade, consequentemente se opõem à propriedade. Duas pessoas foram muito influentes no anarquismo.
foram eles: Pierre-Joseph Proudhon, considerado o primeiro anarquista, nasceu na França em 1809 e faleceu em 1865. Enquanto vivo, escreveu o livro O que é a Propriedade, onde afirmava que a propriedade é um roubo, pois pertence ao coletivo e não ao indivíduo. Feroz adversário do pensamento marxista, participou da Revolução em 1847. O outro, muito influente no anarquismo, era Mikhail Bakhtin, nascido em 1814 e faleceu em 1876. Bakhtin era russo, de família politizada e culta. Estudou em Moscou e participou das revoluções de 1848 e 1849 e fundou em Nápoles, na Itália, uma sociedade revolucionária anarquista chamada de Irmandade Internacional.